Capítulo 6. Terceiro caso. Observemos agora um caso do mesmo tipo do precedente, mas com tintas mais fortes, definido por uma carga de forças mais potentes. Também aqui, os elementos constituintes do fenômeno são dois, dados por dois tipos de personalidade opostos. Um construtivo, que nada mais produz senão o bem ao seu redor, e outro destrutivo, que nada mais produz senão o mal. Eles são marido e mulher, ambos vivendo na mesma casa sob as mesmas condições. Porém, sendo de naturezas diferentes, cada um segue uma conduta diversa, alcançando resultados finais opostos, que se resumem para a mulher numa vida familiar tranquila e para ele na morte. Tivemos este caso sob nossos olhos e iremos observar como ele se desenvolve para entender sempre melhor como funciona o mecanismo da lei. O desenvolvimento do fato nos faz pensar que para cada um dos dois tipos já estivesse assinalado na partida um destino com caracteres de fatalidade, ao qual era impossível fugir. Mas como já vimos, estes caracteres de fatalidade dependem da estrutura da própria personalidade, que não sabe e não pode se manifestar senão de acordo com a sua natureza, a qual impõe uma conduta que depois leva a aquelas determinadas consequências. A premissa à qual cada um dos dois estava inexoravelmente ligado era a sua própria natureza, que definia a trajetória de sua vida, já lançada em uma determinada direção, portanto, com tendência fatal a continuar avançando naquele sentido. A fatalidade de um destino no desenvolvimento de uma vida é estabelecida pelo fato de que o indivíduo, seja qual for o problema a ser enfrentado por ele, não sabe ver senão com os seus olhos, não pode obedecer senão aos seus impulsos e não sabe se comportar senão seguindo a sua forma mental. É isso que acontece também quando o indivíduo, tomando a direção errada, porque oposta à lei, é levado a se chocar contra a resistência dela, que não admite ser violada. Este é o ponto que desejamos colocar em foco. A vontade da lei é que hajamos a seu modo. Assim, quando o homem sai da estrada, a lei o obriga a retornar a ela. Se ele erra porque não tem consciência da presença dela, a lei o obriga, à força de provações, a adquirir aquela consciência. As provações que se devem superar no processo evolutivo têm exatamente esta finalidade. A técnica do fenômeno é automática. Quando se comete a violação, chega a correção. A não verificação deste fato significaria paralisar a evolução, o que seria a falência da vida diante de seu fim maior. A lei sustenta quem concorda com ela, mas resiste a quem pretende seguir uma vontade contrária à dela. É inútil procurar se impor. A quantas leis tiveram que obedecer os astronautas que foram à Lua? E se uma delas não tivesse sido obedecida, isso poderia significar a morte. É por esta mesma razão que o indivíduo, quando quer fazer o mal, indo contra a lei, expõe-se a toda espécie de dificuldades, não tendo outra saída senão suportá-las. Quem chega a compreender a lei fica impressionado, acima de tudo, por esta sua inexorabilidade e potência, porém conforta-se ao constatar que se trata de um poder segundo a justiça, razão pela qual, para o homem justo, ela não representa qualquer ameaça, mas sim, pelo contrário, o conforto de uma proteção. Em suma,
a lei é uma máquina cheia de engrenagens. Se nós nos colocarmos no lugar devido, elas nos levarão adiante para nossa vantagem. Mas se nos colocarmos em posição contrária ao seu movimento, elas nos destruirão. Foi isto que aconteceu no caso agora tomado para exame. A garantia de segurança nos é dada pelo fato de que, se pusermos os precedentes no sentido do mal, esse mal será colhido por nós. Mas se pusermos aqueles precedentes no sentido do bem, as consequências para nós somente poderão ser boas. Compreendido o funcionamento da lei, podemos levá-la a nos dar aquilo que desejamos e que, por termos merecido, nos pertence. Ter conseguido provar experimentalmente a verdade deste fato, entendendo-o racionalmente, é suficiente para dar à conduta humana algumas diretrizes novas, com resultados favoráveis sem precedentes. Mas voltemos ao caso aqui em exame. Se este caso difere do precedente pelas dimensões do fato, permanece, porém, imutável o princípio pelo qual tudo corresponde ao mérito, estabelecendo-se consequências proporcionais às causas postas em movimento pelo indivíduo. Ele, o marido, não era nada de bom. Possuía uma loja que bastava para viver, mas que, devido à negligência e aos erros, ele teve de abandonar. Então meteu-se a ser barbeiro, enquanto ela trabalhava como empregada doméstica. Mas ele era dado ao álcool, desperdiçando o pouco que ganhava, enquanto ela trabalhava duro e economizava. Assim, com suas economias, ela conseguiu comprar um terreno e construir uma casinha. Além disso, tinha a seu cargo 2 filhas para criar e mais um filho doente para manter. O marido não dava nenhuma ajuda. Aparecia em casa à noite bêbado para gritar com a mulher e maltratá-la. Chegaram assim à separação legal. Ele tomou o seu caminho para levar a vida a seu modo. Mas, sendo o marido, pretendia o valor da metade da casa. Isto significava vendê-la para que ele pudesse desperdiçar em farras metade do dinheiro que fosse obtido, deixando que a família fosse lançada à rua. Observemos a linha diferente de conduta das duas partes, constituindo este o precedente que justifica, segundo a lei de justiça e do mérito, as consequências atingidas depois, como se verificou com a mulher que lutou, resistiu e salvou a casa. Na fase preparatória e determinante da conclusão, que veremos a seguir, cada um dos dois seguia acumulando os respectivos impulsos, que, ao chegarem num determinado ponto de saturação, tornaram-se decisivos e explodiram, resolvendo o caso. Enquanto ele descia, percorrendo decididamente o caminho do mal, que o levava para a sua perdição, ela subia com fadiga, percorrendo o caminho do bem, que a levava para o seu bem. O fenômeno caminhou assim, amadurecendo sempre mais na respectiva direção de cada um dos dois indivíduos, até que a última gota fez transbordar o copo. Isso foi devido a um incidente banal, mas que funcionou exatamente como catalisador resolutivo do caso. Ele, para viver ainda mais a seu modo, tinha ido morar numa vila vizinha, perto dos pais, e continuava a beber, piorando sempre. Andava assim, perdendo cada vez mais o controle de si mesmo. Uma noite, dominado pelo álcool, saiu de casa cometendo loucuras ofensivas à ordem pública. Chamaram a polícia e os pais o entregaram a uma ambulância do pronto-socorro. Então ele foi levado ao hospital e depois de 2 horas estava morto. Assim, o caso foi resolvido de modo rápido e definitivo.
Certamente ele não queria ir ao encontro da morte, mas sim de seus prazeres. Para fazer isto, ele não tinha levado em conta o mal que fazia aos outros. Então, num dado momento, entrou em função a lei com a sua justiça. A culpa deste homem era ignorar que, com o seu egoísmo, ele arruinava uma família. Talvez ele não tivesse consciência de tanto mal. Porém, mesmo que ele fosse inocente por ignorância, nem por isso a lei poderia deixar de funcionar, omitindo-se de ensinar a ele a lição necessária para que, com essa experiência, esse homem eliminasse a sua ignorância e se tornasse, assim, consciente. É exatamente porque ele ignorava as consequências de suas obras que ele devia aprender a conhecê-las, assim como é exatamente porque a criança não sabe caminhar que ela deve cair para aprender a andar. E não se pode pretender que as leis de equilíbrio cessem de funcionar para impedir que a criança caia. A lei é justa, por isso respeita o fato provocado pelo indivíduo e as consequências que dele derivam. Se a ele adveio o mal, isto aconteceu porque ele se pusera numa posição errada, na qual deve aprender a não se colocar mais. Quando ele vier a escolher o bem em vez do mal, nada mais lhe poderá advir senão o bem. Aqui podemos acrescentar que a lei, para obrigar a aprender, não apenas submete à prova o inocente, que é assim por ser ignorante, mas também quer que o indivíduo seja bom pelo fato de saber fazer bom uso de sua força, e não porque é um fraco. Então, a virtude não consiste em não possuir armas, mas sim em tê-las e saber operá-las com uma finalidade de bem. Frequentemente considera-se bom quem é apenas inócuo, quando se trata de alguém que somente é assim por ser inepto. A lei quer o homem forte que faz bom uso da força. Não vale a bondade dada pela impotência de ser mau, nem o pacifismo de quem não sabe lutar. Não é virtude não fazer o mal somente por falta da força necessária para fazê-lo. O que é admirável no caso que agora examinamos é ver como, num átimo e com um só movimento, a lei desatou definitivamente todos os nós do problema segundo a justiça. A lei, sem coagir aquele indivíduo, deixou ele andar por si mesmo em direção à própria liquidação. Assim, a lei guiou os dois elementos opostos, de um lado o marido, de outro lado a mulher e a família dele, cada um em direção à solução que os esperava segundo a justiça. Desse modo, a lei eliminou a presença do indivíduo negativo e o dano que dele derivava, suprimindo este homem, que não tinha direito à vida, e libertou daquele mal a parte boa, constituída pela mulher e pela família, salvando quem tinha direito à vida. Desse modo, tudo foi sistematizado, e a mulher pôde continuar em sua casa para criar a sua família. Foi assim que, uma vez atingido este seu escopo benéfico, a lei resolveu o problema, dando a cada um segundo o seu mérito, como quer a justiça. Estes exemplos nos mostram um ponto de fundamental importância, dado pelo fato de que a lei funciona obedecendo a um princípio de justiça. É assim que, embora os casos narrados aqui por nós sejam diferentes, encontramos constantemente este fator, tanto na técnica resolutiva do fenômeno, como na espinha dorsal ou fio condutor de seu desenvolvimento. Este fato é constatado porque faz parte da lógica da lei, estando implícito como um seu momento no princípio de ordem que tudo rege. Sem tal princípio, tudo seria caos. É exatamente por causa deste princípio de justiça que o indivíduo,
quando tiver cumprido seus deveres perante a lei, poderá exigir dela os seus próprios direitos, porque sabe que ela é justa e os respeita. Ainda que vagamente, o homem já percebeu a necessidade de uma justiça verdadeira e completa, que, suprindo as deficiências em relação à justiça humana, represente a última e resolutiva fase de cada vicissitude. A mente sente instintivamente que, se a injustiça devesse triunfar definitivamente, a vida seria um fruto do mal, e por isso invoca a mão de Deus. Assim, imagina outros códigos, outras injustiças e outros tribunais espirituais, apoiando-se na concepção apocalíptica de um juízo final. Mas assim, ficamos no incerto terreno da fé das religiões. Teve-se assim a intuição da presença de outra justiça, de natureza super-humana, mas não se soube analisá-la positivamente, nem se descobriu a chave para fazê-la funcionar. A maior revolução de nosso século é que a moral sai do campo religioso e da incerteza que a caracteriza para se tornar uma técnica racional da ética, na qual a formação do mal é diagnosticada, prevista e estudada, permitindo evitar suas consequências, desde que as causas também sejam afastadas. Será descoberto então que em nosso mundo existe igualmente uma justiça verdadeira e completa, devida à presença da lei de Deus. Mas para chegar a isto, é necessário ter compreendido o seu funcionamento, colocando cada coisa no seu lugar. Final do capítulo 6.